Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos à live de hoje. Nosso tema de hoje é o que é tamponamento e como que a gente faz realmente para detalhar. Bom, por que eu trouxe esse tema aqui hoje, né? Ele é uma das coisas que tem grande impacto na hora do nosso acabamento final. E hoje eu vim trazer o quê? O porquê disso. Porque o tamponamento, eu vou explicar exatamente o que ele é, né? O tamponamento, ele nada mais é do que painéis, né? A gente chama de tamponamento, eu trouxe aqui um material que a gente pode entender, né? Aqui é uma caixa, tá? Vou mostrar aqui pra vocês que eu trouxe, ó. Isso aqui é uma caixa como se fosse o nosso móvel, bem pequenininho. E aí, o que vocês entenderam? O tamponamento nada mais é do que um painel fazendo essa voltinha na caixa. Então, a gente vai pegar e a gente vai cobrir essa caixa todinha. E aí, a gente vai entender o porquê, ó. E aí, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é um tamponamento. Então, a gente pega a caixa e a gente cobre. E por que a gente usa esse tamponamento, né? O tamponamento a gente usa pra gente conseguir baratear os nossos móveis. Como assim? Por quê? Geralmente, quando a gente trabalha com a melamina, né, que é o quê? O MDF, a gente tem o MDF colorido e o MDF branco. O branco, ele é o mais comum do mercado, né? Ele é mais barato, é a chapa mais barata, é a chapa que as empresas elas compram em quantidade. Por quê? Porque se a gente tem todos os nossos móveis no branco, a empresa ela consegue deixar, às vezes, o material pré-pronto. E aí o cliente, quando ele vai comprar, ela só tem as chapas dela, né, coloridas. Às vezes elas têm 18 quantidades, 20 quantidades, tem empresas que têm até mais que isso. E aí ela usa para tamponar. Então ela dá essa carinha que o teu móvel, ele é todo daquela cor. Sendo que muitas vezes não é, ele é tamponado, tá? Então o tamponamento nada mais é do que isso, é a forma, tá ao contrário, é a forma que a gente dá, tá vendo, ó, pra trazer cor. Só que aí tem os segredos do tamponamento, e aí que a gente vai conversar. Carol, mas por que isso é importante se é só pra trazer a cor, né? Quando a gente pensa na questão de detalhamento, de chapa, né, a gente tá detalhando o nosso móvel, a gente tem que pensar nos detalhes em si. Quando a gente tá vendo uma chapa, tá vendo aqui que ela tem essa frente, né? Então, quando a gente tá pensando num tamponamento, os detalhes fazem a diferença. Se eu tô pensando num móvel, ó, tô pensando num móvel, aqui ele tá todo de frente, tá ótimo. Agora, quando a gente pensa ele no topo, nessa parte daqui, isso faz toda a diferença. Quando a gente olha ela assim, ó, toda fechadinha, tá vendo? Ela é muito mais interessante do que se eu pego e boto o meu móvel com essa frente aqui, entendeu? Essa emenda aparente. Então, qual que é a diferença? Quando a gente detalha o nosso móvel, a gente tem que pensar, eu quero que isso aqui fique aparente ou eu quero que o meu tampo, ele vai ficar por cima disso? Eu vou botar aqui pra baixo pra eu ter um apoio. Ou ele quer que meu tampo fique aqui por cima, tá vendo? Essa é a importância. E aí a gente tem justamente essas consequências, porque a nossa chapa, né, o detalhamento, quando a gente vai botar, muitas vezes a gente esquece disso e a gente não bota as emendas da nossa chapa. E aí quando a gente vai comprar os nossos móveis, nem sempre ele fica da forma acabada, tá? Então isso é o primeiro ponto sobre o detalhamento. Então a gente precisa saber, eu quero que o meu painel, ele ultrapasse a minha lateral, né, que essa emenda fique aparecendo de lado, ou eu quero que ele fique em cima, tá? Então essa é a primeira coisa. Outro detalhe que muitas vezes a gente esquece. Quando a gente pensa no tamponamento, o nosso detalhamento ele é diferente do quando a gente não tem o tamponamento. E aí vamos lá por quê? Isso aqui seria uma caixa normal, né? Vocês concordam? Se eu tiver uma porta, assim, quando a gente tem um tamponamento, a portinha, ela vai ficar, ó, embutida. Quando a gente não tem, ela não fica embutida. Ela fica pra fora. Então, isso faz toda a parte da estética. Eu trouxe mais imagens pra gente poder ver aqui, ó. Essa aqui é justamente a lateral do tampo que eu tava comentando. Tá vendo que faz diferença? Se a gente pensa nesse tampo, se eu tivesse esse tamponamento